texto, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas é um livro do Novo Testamento, nós vamos ler o capítulo 5, nós vamos ler antes do versículo 22. O texto do fruto do Espírito é no versículo 22, mas nós vamos começar a ler a partir do versículo 16. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 16. O título do texto é O Espírito de Deus e a Natureza Humana. Lembrando que Espírito aqui está com letra maiúscula, ou seja, não se trata do espírito do homem, nem nenhum outro espírito, espírito maligno, por exemplo. Qualquer espírito, a palavra no grego é pneuma, é a mesma palavra. Como que os tradutores souberam colocar o Espírito de Deus com letra maiúscula? Por causa do contexto. Tá? Então no grego não tinha essa questão de letra maiúscula e letra minúscula. Então a partir do contexto eles conseguiram identificar que se tratava do Espírito de Deus. O versículo 16 diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Então aqui nós temos duas opções na nossa vida: ou seguir a vontade humana, natureza humana, carne, ou seguir a orientação do Espírito de Deus. Lembrando que na aula que a gente teve a respeito de corpo, alma e espírito, eu mostrei que uma das funções do espírito do homem, nosso espírito, que é E com letra minúscula, uma das funções é a conexão com o mundo espiritual. Então o Espírito de Deus se conecta com o nosso espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ou seja, se eu sigo a orientação do Espírito de Deus, eu estou seguindo uma voz que está dentro do meu espírito. É ali que o Espírito Santo fala, é ali que ele age, que ele se comunica. E isso é transmitido para a minha mente, para a minha vontade, para as minhas emoções. Então, o que Paulo está escrevendo aos Gálatas tem duas vontades, duas forças dentro de nós: natureza humana e a natureza espiritual. Cabe a cada um escolher. Versículo 17: porque a natureza humana, o que a natureza humana quer é contra o que o espírito quer. O espírito aqui não está com letra minúscula, está com letra maiúscula. Ou seja, essa natureza terrena, pecaminosa, o que essa natureza deseja é contra o que o Espírito Santo deseja. É contrário. E o que o Espírito quer, o que o Espírito Santo quer fazer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. Por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Ou seja, nós não temos vontade própria. Ou somos influenciados pela natureza humana, pelo velho homem, pela natureza caída, ou somos influenciados pelo Espírito de Deus, ou uma coisa ou outra. Não tem outra opção. Não tem neutro. Ah não, eu vou ficar em cima do muro. Tem uma ilustração que o pessoal conta, que tinha as pessoas que ficavam andando em cima do muro. Oi gente, pode entrar. Vamos entrando. Não, tá tudo bem. Vamos entrando. Tem lugar aqui. O Kevin senta ali. Tudo bem, Kevin? Só na bênção? Só na bênção de Jesus? Onde eu vou? Senta ali. Então, a ilustração é assim. Tinha um muro, e aí as pessoas estavam andando em cima do muro. Quem estava de um lado pertencia a Jesus. E do outro lado pertencia a Satanás, ao inimigo. Quando tinha alguém desse lado que pertencia a Jesus, o diabo ficava: vem para cá, aqui tá melhor, vem aqui tem um monte de coisa boa, um monte de coisa agradável, você vai ser feliz, sabe? Dê uma oportunidade para você mesmo, sabe? Você merece ser feliz, vem para cá. E aí tinha gente que ia. As pessoas que estavam em cima do muro, o diabo não chamava. Ele ficava quieto, não chamava ninguém. Aí despertou a curiosidade de quem estava em cima do muro. Falou: viu, por que você não chama quem está em cima do muro? Aí o diabo respondeu: porque o muro também é meu. O muro também pertence a mim.
E aí, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O relacionamento com o nosso adversário pode ser só um pinguinho. Pode ser só 5 minutos. Se você falar assim e pensar, eu tenho 5 minutos por dia para pecar, é o suficiente. O diabo não precisa de mais do que isso. Lembra que ele entra por brechas? Aí se você falar assim, Jesus, eu tenho 5 minutos para o Senhor, não tem, essa relação não existe. Porque com Jesus ou é tudo, ou não tem. Entende? Não tem relacionamento com Jesus se não for tudo. Se não for 100%. O diabo aceita. O diabo aceita ser o segundo, o terceiro. O diabo aceita você falar que não acredita nele. Eu não acredito no diabo. Mas é para ir para o céu que precisa de fé, não é para ir para o inferno. Né? Você já viram o Cláudio Duarte falando que o cara chegou no inferno, aí o diabo estava lá, né? Aí ele falou, eu nem acreditava que você existia. Aí ele falou, mas para vir para cá não precisa de fé. Para ir para o céu precisa de fé. Senta nessa cadeira pegando fogo aí que eu já vou te atender já, daqui a pouco. Então é o seguinte, o diabo aceita migalhas. Ele aceita migalhas. Ele aceita um pecadinho. Ele aceita. Deus não é assim não. Deus ou é tudo ou não tem relacionamento. Versículo 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Então nós vamos ver, quando a gente fala de fruto, a gente fala de produção, de evidência, de resultado. As versões mais antigas diz as obras da carne. A versão que a gente está lendo diz as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Quais são as coisas que a natureza humana produz? Imoralidade sexual, impureza e ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçaria, inimizade, briga, ciumeira, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, bebedeira, farra e outras coisas parecidas com essas. Por que Paulo escreve outras coisas parecidas com essas? Porque ele sabe que a natureza humana é muito criativa. E ele fez uma lista, no plural, obras da carne. Quando você olha num cardápio, lá tem um monte de opção. E a pessoa, é muito difícil alguém gabaritar tudo isso daqui. É possível que exista? Acho que sim. Acho que é possível que exista alguém que gabarite todas as obras da carne. Mas não é comum, não. Normalmente a pessoa escolhe umas 3, 4 ali, né? E aí ela vira especialista nas obras da carne. Paulo diz que o negócio é infinito. A carne vai produzir muito mais coisas como opção. Hoje a gente não vai focar nas obras da carne. Só quando a gente terminar o fruto do Espírito, aí nós vamos fazer um contraste com as obras da carne. Mas antes de falar das obras da carne, eu quero falar do fruto do Espírito. Então, seguindo o texto. Versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a natureza humana delas. O que quer dizer isso, crucificar a natureza humana? Você fez a sua carne sofrer, você subjugou ela e você sacrificou a sua carne. Quem obedece a Cristo entrega a sua carne para a morte, suas vontades, seus desejos. Todas essas obras aqui, idolatria, feitiçaria, inimizade, briga, ciumeira, que nós vamos tratar com isso. Nós vamos falar item por item aqui. Tudo isso daqui tem que ser crucificado, tem que ser morto. Tem que ser sufocado, extinguido da vida do cristão. Junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. A velha natureza é cheia de desejo, é apaixonada. Cheia de intenções, cheia de desejos, de paixões. A Bíblia está dizendo que quem ama Jesus Cristo crucificou a sua velha natureza junto com as paixões e com os desejos da velha natureza.
Versículo 25. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Então, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando da influência que o Espírito Santo causa na vida das pessoas. As obras da carne estão no plural, obras. O fruto do Espírito está no singular. Ô Everson, mas você citou 9 partes. Pois é, mas é um único fruto. Quer dizer que se eu não tenho uma das partes, então eu não tenho fruto? É exatamente isso. Se você não tem uma das partes do fruto do Espírito, significa que você não tem o fruto do Espírito. Todas as vezes que você for falar do fruto do Espírito, você deve usar o termo, a expressão no singular, o fruto do Espírito. Se algum dia eu ver vocês postando ou falando os frutos do Espírito, eu vou falar que não foi comigo que vocês fizeram discipulado. Quem vai perder o fruto do Espírito serei eu. Domínio próprio aqui, ó. Por quê? Porque eu vejo crente de 400 anos falando frutos do Espírito. Não existe frutos. Não é no plural, é um fruto. Mas como que um fruto pode ser tantas coisas? Amor, paz, alegria, delicadeza, domínio próprio. Como é possível um fruto ser tantas coisas? Porque quando se trata de um fruto, vamos pegar a laranja como exemplo. A laranja tem casca, tem bagaço, tem suco. A laranja, que é o fruto da laranjeira, tem várias partes. O fruto que o Espírito Santo produz na vida do cristão tem várias áreas de atuação. Normalmente você vai ver as pessoas na internet, os professores, os mestres na palavra, explicando o fruto do Espírito como sendo uma tangerina. Porque a mexerica, né, dependendo da região do Brasil, tangerina, mexerica, pocã, ela tem vários gomos, não é verdade? Não tem muitos gomos? E aí as pessoas comparam o fruto do Espírito como sendo uma pocã. Na verdade, na escola bíblica, a gente, quando é criança, adolescente, a gente ia pintar o desenho do fruto do Espírito, sempre era uma pocã. Com as 9 partes, amor, paz, alegria, delicadeza, todas essas partes estavam lá. Só que é o seguinte, eu vi recentemente um estudioso explicando e ele compara esse fruto a uma cebola. Por quê? A cebola tem diversas camadas. Quando você pega uma cebola, você só consegue ver a camada externa. Quando você tira a camada externa, aí você vê a segunda, e assim por diante, assim sucessivamente. Então, olha que interessante. O fruto do Espírito seria como uma cebola, com 9 camadas. Qual que é a camada que fica externa e mais evidente? O amor. E hoje nós vamos começar falando dessa característica do fruto do Espírito. Amor. Antes disso, nós precisamos, eu preciso explicar algumas coisas para você, só concluindo o texto. Versículo 26. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém. Isso aqui para quem tem irmão de sangue, já é, porque irmão de sangue a gente gosta disso, você tem irmã, né? A gente gosta de provocar às vezes, né? Então, nem provocar ninguém. Última coisa, nem ter inveja um dos outros. Deus está falando com você, irmã? Deus está, né? Nem provocar os irmãos. Normalmente, quando fala de irmão, costuma provocar. No Antigo Testamento, tinha um utensílio no templo chamado menorá. Cada utensílio do templo apontava para uma coisa no Novo Testamento. A Arca da Aliança, por exemplo. A arca era feita de madeira revestida com ouro. O que a Arca da Aliança representa? A presença de Deus na vida do ser humano. O ser humano é a madeira, corruptível, que se desgasta. E o ouro? O ouro é incorruptível, é um metal nobre, precioso, certo? Então o ouro representa o nosso Deus e a madeira representa o ser humano. Esse é um dos utensílios que tem no templo, a Arca da Aliança.
A bacia de bronze. O bronze tem uma ligação com justiça. Por isso que a serpente que foi erguida no deserto era de bronze, certo? Então eles lavavam os animais, lavavam as mãos na pia de bronze. Então todos os utensílios apontam para uma coisa no Novo Testamento. O menorá é um candelabro. Vamos ver se eu consigo desenhar um candelabro bem bonito aqui. O candelabro tinha 3 hastes para um lado e 3 hastes para o outro lado. O menorá era feito de ouro puro. Esse utensílio aqui era feito de ouro puro. Ele era grandão, não é pequeno. Grandão. Vocês já viram em filme, um filme antigo, não tem uns, tipo castiçais assim? Não tem? O pessoal carrega, às vezes com velas. É algo semelhante àquilo, mas era grandão e era de ouro puro. Ele tinha 7 lâmpadas. Vocês já ouviram falar nos 7 Espíritos de Deus? Em Apocalipse está escrito que a respeito dos 7 Espíritos de Deus. Significa que Deus tem 7 Espíritos? Não. O 7 é um número que indica perfeição, algo que é completo. Deus descansou no 7º dia. Entende? Então, ele completou a obra da criação. Então, o 7 indica na Bíblia algo perfeito, completo, sublime. Então, o menorá tem 7 lâmpadas. E a gente vê diversos textos falando a respeito dos 7 Espíritos de Deus. O menorá é feito de ouro puro, que é o metal que aponta justamente para a divindade, para aquilo que é puro. Tinha 3 hastes para um lado e 3 hastes para o outro. Cada haste tinha 3 amêndoas. A amêndoa era assim. Não vou conseguir desenhar em terceira dimensão, mas acho que dá para vocês entenderem. Então imagina que tem um copo no meio, uma taça, onde era colocado azeite para que o fogo ficasse abastecido, e ao redor tinha 3 amêndoas. Amêndoa é o fruto da amendoeira. Esse simbolismo de amendoeira, tudo na Bíblia indica alguma coisa. A amendoeira indicava frutificação. Quando Jacó tem um sonho, ele sonha com uma ovelha, macho e fêmea, copulando, e na frente tinha um galho de amendoeira, porque a amendoeira indica frutificação. Quando Deus dá uma visão para Jeremias, ele pergunta: Jeremias, o que você está vendo? Aí ele fala: eu vejo uma amendoeira. Aí Deus fala assim: você viu muito bem, porque assim a minha palavra, ela floresce e frutifica. Quando questionaram se Arão era sacerdote ou não, cada chefe de tribo colocou o seu cajado. Cajado é tipo um cabo de enxada que eles usavam para apoiar, porque o terreno era acidentado, cheio de pedras, cheio de poeira. Então eles usavam, muitas vezes, pastores de ovelhas para cuidar do rebanho. Então eles usavam cajado. Cada chefe de tribo colocou o cajado na frente da Arca da Aliança, com o nome. O que acontece com o cajado de Arão? Floresceu e deu amêndoa. Pode ler no texto tudo que eu estou explicando. Então, amêndoa significa frutificação. No menorá, que é o símbolo do Espírito Santo presente dentro do templo do templo de Salomão, do tabernáculo, cada haste tinha 3 amêndoas. Então nós vamos ver, de um lado, 9 amêndoas, e do outro lado, 9 amêndoas. 9 e 9, porque é 3 em cada haste. Quando eu olho o fruto do Espírito, quantas partes o fruto do Espírito tem? Fruto. O fruto do Espírito tem 9 partes. Quando eu olho a lista de dons de manifestação, que nós vamos tratar também, dons de saber, dons de falar, dons de fazer, 9 dons.
Quem é que concede o fruto do Espírito? Quem concede o fruto do Espírito para o ser humano? O Espírito? Olha, gente, é muito fácil fazer discipulado, não é difícil. O Espírito? Quem é que concede os dons do Espírito? O Espírito. Então, o que nós temos? A ideia de equilíbrio entre os dons, que a gente pode chamar de carisma, e o fruto do Espírito. Se eu tenho os dons do Espírito, normalmente, com os dons, as pessoas podem ver a grandeza de Deus. Pode ver Deus agindo através de coisas sobrenaturais. Nós vamos falar sobre os dons. Dons de curar, operação de maravilhas, profecia, revelação. Nós vamos falar sobre tudo isso daí. O que eu quero focar hoje e valorizar? O fruto do Espírito. Porque o menorá, ele coloca em ideia de equilíbrio. Da mesma forma que você tem 9 dons de manifestação, você tem 9 partes de um fruto. Só que é o seguinte, a maior parte dos cristãos não valoriza o fruto do Espírito igual valoriza um dom. Se alguém for fazer propaganda para você de alguma situação, vamos na minha igreja, vamos ouvir um irmão, normalmente ele vai falar do dom que ele possui. Nunca vai falar do caráter de Jesus na vida dessa pessoa. Não vai dizer esse irmão é um verdadeiro cristão. Por quê? Porque ele tem amor. Porque ele tem alegria. Porque ele tem paz. Porque ele tem domínio próprio. Então nós vamos ver na palavra de Deus, através da vida dos apóstolos, que o que é mais relevante para mostrar o amor de Deus para as outras pessoas não é os dons. A gente pensa que é os dons. Se alguém vê o pó de ouro caindo do céu, então as pessoas vão se converter. Tem um texto na Bíblia, a gente já leu. Jesus dizendo, nem se eles verem uma pessoa ressuscitando, eles vão se converter. Não adianta dar sinal para uma pessoa que é descrente, não adianta. No fim das contas, o que vai valer mesmo é o caráter de Jesus em você. É se você se parece com Jesus. Quando Jesus nos salva, ele envia um presente. Qual é esse presente? O Espírito Santo. Qual que é a capacidade que ele te dá? Ele te dá dons? Dons, talentos, isso é maravilhoso. Mas o que mais ele pode fazer por você? Transformar quem você é. Transformar o seu jeito, o seu caráter. Deus não muda. Deus não muda? É só ver como é Pedro nos evangelhos e como é Pedro escrevendo a epístola. Você lê Pedro nas epístolas, Pedro falando, amem uns aos outros. Parece João falando. Por quê? Porque Jesus transformou a vida dele. O apóstolo Paulo era perseguidor da igreja. De perseguidor, ele se torna perseguido. Ele fica feliz um dia. Eu estou super feliz, super satisfeito. Por quê? Porque eu fui digno de apanhar por causa do nome de Jesus. Esses dias eu vi uma postagem de um pastor, e aí o pessoal batendo nele, crenças divergentes, batendo nele, aí depois um se arrependeu e pediu perdão para ele. E ele postou, ele falou, não, eu estou super feliz, meu chamado é ser insultado por causa do nome de Jesus. E aí é o seguinte, a pessoa fala em língua, sapateia, vira de ponta cabeça. Essa pessoa é crente? Não. Sabe quando ela vai demonstrar que ela é crente? Se ela ama o irmão. Você vai demonstrar se é cristão o jeito que você trata a sua esposa, o jeito que você trata seu marido, seus filhos. Aí eu vou bater palma. Esse cara é crente. Essa mulher aqui é crente. É o jeito que trata as pessoas que a gente não gosta. Nós vamos ter muitas pessoas na vida que nós não vamos gostar. E a Bíblia não fala que nós temos que gostar de todo mundo. Não fala. A Bíblia fala que nós temos que amar. Você ama seu irmão? Aí você está parecendo com Jesus. Porque Jesus estava sendo morto, açoitado. Morrendo, gente. Apanhando de soldado. O soldado não só batia, como cuspia nele. E o que ele faz? Pai, perdoa eles. Salva eles. É isso que Jesus... Quando Jesus fala para perdoar eles, ele está falando, salva eles. Faça com que eles cheguem na eternidade com a gente. Que eles fiquem a eternidade toda com a gente.
Isso aí que é amor, entende? Aí hoje, o que os cristãos valorizam? O que é uma pessoa que tem Deus? É se a pessoa faz revelações, se a pessoa tem dons, aí essa pessoa é cheia de Deus. E é mesmo. Em Mateus, no capítulo 24, nós vemos que o noivo fechou a porta, e aí as pessoas batem: Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Qualquer um expulsa demônio? Não. Quem expulsa demônio é quem tem autoridade. Em teu nome expulsamos demônios. Realizamos sinais e prodígios e maravilhas. Jesus responde: se afastem de mim porque eu não conheço vocês. Então todo mundo vai olhar aqui, vai olhar a lista de dons. Meu Deus. Uma vez eu soube de um cara que falava que tinha os 9 dons. Tinha uns 9. Eu falei, nossa, esse cara é egoísta, hein? Tem todos. Deus deu todos para ele. Então, nossa, o cara tem 9 dons. Isso aí não surpreende ninguém. Entende? O que surpreende é como você é quando ninguém está vendo. Quem é você? Reputação é o que as pessoas pensam em relação a você. Isso é reputação. Caráter é quem você é quando ninguém está vendo. Quem é você lá no íntimo? Quando eu falo ninguém está vendo, é ninguém mesmo. Não é o marido e a esposa, o pai e a mãe. Eu sou filho e eu sei muito bem que dá para esconder coisa de pai e mãe. Eu sou filho. Eu sou marido. Acho que a minha esposa não está assistindo agora. Mas eu sei muito bem que alguns maridos conseguem esconder coisas das esposas. Alguns, né? Outros. Consegue esconder ou não consegue, irmão? Consegue, né? Não cheguei nessa matéria. Então é o seguinte, a gente esconde o que a gente quiser de quem a gente quiser. Só não esconde Deus. Tá entendendo? E aí as pessoas vão supervalorizar o carisma, os dons e menosprezar o caráter de Deus. E hoje eu quero valorizar isso. Você quer saber se você é crente mesmo? É se você controla a sua língua. Tiago capítulo 4. Ele fala que a língua é como se fosse o leme de um navio. O navio é uma grande embarcação, né? E o leme é pequenininho. Tem uns que é bem pequenininho assim, né? A língua controla o corpo todo. Aí ele compara a língua a uma pequena fagulha, uma pequena chama que dá para incendiar uma floresta. E aí provavelmente eu estou falando disso e você fala, rapaz, sinceramente, eu já vi uma pequena chama incendiando uma floresta. Uma coisinha que começou a ser falada, daqui a pouco está todo mundo falando, todo mundo comentando, e parece que toda vez que alguém vai comentar para alguém, sempre aumenta um pouquinho. Sempre é um pouquinho mais do que essa pessoa contou. É igual fogo. Começa aqui pequenininho, na hora que você vê lá no final é gigante. Então aí você, eu sou cristão. O Espírito Santo habita em mim. Ah, é? Então nós vamos ver as 9 partes do fruto do Espírito. E aí nós vamos olhar para nós mesmos e nós vamos concluir, o Espírito Santo está em mim. Eu acho que o Espírito Santo está em mim. Não, eu preciso dele. Ou ele está pouco. Eu preciso que ele frutifique mais. Antes disso, vamos ler um texto em Zacarias capítulo 4. Zacarias é um livro do Antigo Testamento, está entre os profetas menores, a abreviação é ZC. Se você pegar de trás para frente, lá no Antigo Testamento, você vai pegar Malaquias, que é o último do Antigo Testamento, e antes de Malaquias vem Zacarias. Não tem nada a ver com os trapalhões, com o Didi Mocó. Zacarias 4. Zacarias 4. Versículo 1 diz assim: o anjo que havia falado comigo voltou e me acordou, como se acorda alguém que está dormindo. Ele me perguntou: o que é que você está vendo? Para Zacarias. Aí respondi: eu estou vendo um candelabro de ouro. O que ele está vendo? Ele está vendo o símbolo do Espírito Santo. O candelabro de ouro. É isso aqui que ele está vendo.
Respondi, candelabro de ouro. Em cima dele, eu vejo um vaso para o azeite. Então a gente sabe que o azeite é o símbolo, né, do Espírito Santo. É um dos símbolos, certo? As 7 lamparinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lâmpadas, 7 lamparinas no candelabro. As 7 tubos por onde o azeite chega até as lamparinas. Perto do candelabro, eu estou vendo 2 oliveiras, uma de cada lado. Aí perguntei ao anjo, meu senhor, o que quer dizer isso? Aí o anjo falou, você não sabe? Ele perguntou, não, senhor, respondi. Versículo 6, depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela própria força que você fará o que tem que fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Então ele está dizendo aqui, na versão anterior, diz assim, não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. O que ele viu na visão? Um candelabro. Aí ele fala, eu não estou entendendo nada. Aí o anjo fala, você não está entendendo mesmo? Aí ele já começa a explicar, parece que ele está falando de outra coisa, mas aí ele fala de quem? Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Quem que é o candelabro de ouro? É o Espírito Santo de Deus, certo? Próximo texto que nós vamos ler, 1 Tessalonicenses, nem precisa abrir, nem precisa, eu só vou citar porque é um versículo só. Não apaguem o Espírito Santo. Outra versão diz, não extinguem, não é para extinguir o Espírito Santo. O Espírito Santo é um fogo, tem que ser alimentado, tem que ser nutrido. Quando o menorá foi aceso pela primeira vez, ninguém riscou um fósforo e acendeu. Caiu o fogo do céu e acendeu o menorá. Quando o sacerdote chegava de manhã, ele tinha que abastecer com óleo. E quando ele ia embora de tarde, ele tinha que pôr óleo de novo. Então é responsabilidade nossa manter isso aqui aceso. Mas o fogo não vem da gente. O fogo veio de Deus, veio do céu, certo? Da mesma forma que no dia do Pentecoste, que é o dia da descida do Espírito Santo, o que eles viram sobre as pessoas? Línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Entende? A Bíblia está toda conectada entre si. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz, orem sempre, não extinguem, não apaguem o Espírito, não é para apagar. Próximo texto que nós vamos ler, João capítulo 15. Nós estamos falando sobre fruto do Espírito e nós precisamos compartilhar esse texto. João capítulo 15, quarto evangelho de Jesus, capítulo 15. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todos os ramos que não dão frutos, o ramo que não der uva, ele corta. Se você não dá fruto, o que o agricultor faz, o lavrador faz? Ele corta. Por quê? Porque é maravilhoso estar ligado na videira. O ramo que está ligado na árvore é nutrido pela árvore. A seiva, que é o alimento dos galhos, dos ramos, dos frutos, passa por ali. É maravilhoso aquilo. A seiva passando, você sendo alimentado, nutrido. Só que Jesus está dizendo, eu sou a videira. Meu pai é agricultor. O ramo que estiver ligado a mim e não der fruto, corta. Tinha um pastor que vinha na nossa igreja há muitos anos atrás, e ele cantava uma música que era assim, árvore que não produz, machado nela. É uma musiquinha até bonita, é que eu não sou muito bom para cantar não, mas era... mas era legalzinho, eu lembro dessa música, machado nela, fazia até uma coreografia assim. Então o que a Bíblia está dizendo?
O ramo que está ligado a Jesus e não produz fruto, corta. Não só corta. Tá vendo? Ó? Os ramos que não dão uvas, ele corta embora estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Então Deus corrige aquele que ele ama. Ele poda, ele limpa, ele ajusta, ele corrige. Ouvir a palavra de Deus, ler o texto bíblico, nem sempre é tão legal assim. Tem dia que eu não queria que fosse desse jeito, e é assim. No dia que ele fala que tem que perdoar quem a gente não gosta, porque eu queria ser tipo igual João e Pedro, Senhor, o Senhor quer que eu ore e desça fogo do céu e consuma essas pessoas? Eu gostaria que fosse assim. Entende? E aí o que a Bíblia diz? Ao contrário disso. Então não é todo dia que é prazeroso, que é gostoso, não. Agora, se você, toda vez que você ouve a palavra, que você é lindo, que você é maravilhoso, tem alguma coisa errada? Alguma coisa não está certa, porque a palavra de Deus não é assim. Todo momento falando que você é lindo, que você é maravilhoso, que você vai vencer, que não sei o quê. Versículo 4. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uva quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Alguém que estiver distante de Jesus pode dar fruto? Não. Não dá. Só dá fruto quem está unido com ele. Só é amoroso, paciente, alegre, benigno, temperado. Domínio próprio é temperança na versão anterior. Só é temperado quem está unido com Jesus. Senão, é outro fruto que dá. É outro. E não é do Espírito. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele. Esse dá muito fruto, não é que dá pouco fruto, dá muito. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, gente, esse é o segredo de frutificar, é ter Jesus. Se você tiver Jesus, você vai florescer, você vai frutificar. Como eu disse, alguns acham maravilhoso, só que é o seguinte, quem tem o Espírito Santo, naturalmente, você vai querer frutificar. Você vai querer florescer. Por quê? Porque você está unido com o Espírito Santo. Entende? Ele te entrega dons, talentos. Ele te entrega o próprio fruto do Espírito. Naturalmente, sabe? É uma coisa natural do ser. Alguns gostam. Não, eu vou lá, eu fico sentado, eu ouço. É maravilhoso desse jeito. Não, mas essa não é. O que a Bíblia diz é o seguinte. O ramo que não dá fruto, ele corta. Ele corta para não ficar pegando seiva, né? Sem necessidade. Então, ao mesmo tempo que eu vejo a importância de estar ligado com Jesus, eu vejo o comissionamento de Jesus para a gente trabalhar, para a gente florescer, para a gente dar fruto. Cada um do seu jeito, cada um com a sua especialidade. Certo? Versículo 7. Se vocês ficarem unidos comigo, as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo que pedirem. Estar unido com Cristo é estar unido com a sua palavra. É o que ele está dizendo. Unido comigo e unido com as minhas palavras. Minhas palavras estarão em vocês. Gente, cristão que não conhece a palavra de Deus é muito perigoso, né? Vamos ser sinceros. O que Jesus está dizendo é, se vocês estão unidos comigo, vocês têm a minha palavra. É isso. Versículo 8. A natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. Ou seja, as pessoas veem Deus em nós quando temos o fruto do Espírito em nós. Não é porque eu oro e o aleijado levanta e começa a andar. Não é porque eu expulso o demônio. Porque aqueles caras que não têm compromisso nenhum com Deus também expulsam demônios. Não é por isso que as pessoas veem Deus. As pessoas percebem Deus porque o fruto que é produzido em nós é o fruto do Espírito. Seguindo o texto. O meu mandamento é esse. Desculpa, o versículo 11. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa.
Versículo 12: o meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu amo vocês. Da mesma forma que Jesus nos ama, esse é o cerne do cristianismo, o amor. A lei de Moisés se resume nisso, no amor. Se vocês se amarem, esse é o mandamento principal da lei de Deus, o amor, amar uns aos outros. Versículo 13: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Gente, vamos ser sinceros, a gente tem tanto amigo que a gente chama de amigo, tanto familiar, tanta gente, a maior parte das pessoas, a gente nunca fala de Jesus para elas. Tem gente que está caminhando a passos largos para ir para o inferno. Amigo. A gente chama de amigo. Não estou falando de estranho, não. Estou falando de gente que a gente gosta, que a gente convive. E a gente não fala de Jesus. Aqui o texto está dizendo que o amigo verdadeiro, ele ama, ele dá a sua vida. Não é que ele fala de Jesus. Ele dá a própria vida, ele doa a vida. Jesus está falando dele mesmo, porque ele deu a vida por todos os seus amigos, e ele nos comissiona a fazer o mesmo. Já imaginou chegar no céu, aí familiares, amigos seus, não vão para o céu? Por quê? Porque você nunca comunicou o amor de Jesus. Ah, Ever, mas eu não sei falar. Gente, pelo amor de Deus, demonstrar amor não tem nada a ver com palavras. Tem uma frase que é bem bonita que diz assim: pregue em todo tempo, se for necessário, utilize palavras. Nem sempre é por palavras, entende? Normalmente está relacionado a ações. Ah, eu não gosto daquele irmão lá. Ah, não, eu não vou morar por ele. Corta, entende? Você quer ver uma coisa que é muito complicada em igreja? Fofoca. Não é de hoje. Isso aqui, você vê, o povo de Israel tinha fofoca, a igreja primitiva tinha fofoca, todo lugar tem fofoca. Você quer ver uma coisa que você demonstra que você ama a pessoa? Ah, eu tenho uma quentinha para contar para você. Joga um balde de água fria nessa quentinha que eu não quero nem saber. Não quero saber. Experimenta fazer isso a partir de hoje para você ver se não vai melhorar as coisas. Eu não quero nem saber. Não, você não quer saber? Por dentro você está assim, nossa, como eu queria saber? Eu queria saber muito, porque a gente é curioso, naturalmente, não é curioso? Aí, qual que é a desculpa? Os crentes são muito bons, né? Vou contar para você orar. É verdade? É nada, nem orar, nem... Me ajuda em oração aí, vou contar então. Aquele irmão lá, oh Jesus, só Deus, né? Então, versículo 14, vocês são meus amigos e vocês fazem o que eu peço, o que eu mando, vocês fazem, porque vocês são meus amigos. Versículo 15, eu não chamo mais vocês de servos, de empregados, porque o empregado não sabe o que o patrão faz, mas eu chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi vocês para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Amem. Então o texto de João 15 está falando de frutificação. O ramo que está ligado a mim dá muito fruto. E o cerne dessa frutificação é o amor. E aí, nós lemos em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é amor. A primeira parte do fruto do Espírito é amor. Nós vamos ler um texto agora, em 1 Coríntios capítulo 13, e nós vamos falar de amor a respeito do padrão bíblico. Nós não vamos falar de acordo com o que o ser humano pensa. Quando eu estudava, tinha um poema que dizia assim: o amor é fogo que arde sem se ver,
é dor desatina sem doer. Já ouviu esse poema? É um contentamento descontente, é um querer estar perto por vontade. É mais ou menos assim. No fim das contas, você acaba de ler o poema e você fala, nossa, que bonito. Aí você fala, mas o que é o amor? Eu não sei. Entende? Porque, na verdade, o autor desse poema não está falando de amor. Ele está falando, na verdade, de uma paixão. Paixão é muito diferente de amor. Paixão, normalmente, é o que as pessoas sentem. As pessoas sentem, as pessoas deixam de comer. Quando está apaixonado, deixa de comer, né? Sente trimelique, uma borboletinhas no estômago. Hã? Borboletas no estômago. Imagina se eu sentir borboletas no estômago com essa barriga desse tamanho assim. Elefantes no estômago, as pessoas sentem, entende? Entende? A pessoa treme, a mão, as pontas dos dedos ficam geladas, a pessoa não sabe falar. Isso aí é paixão, gente. Não para de pensar, vai dormir pensando, acorda pensando. Isso aí é paixão. Do mesmo jeito que vem, daqui a pouco vai embora, já odeia a pessoa, não suporta mais ver, porque isso é paixão, não é amor. O amor, de acordo com o padrão bíblico, vamos ler, né? Não vou nem eu falar, não vou explicar. 1 Coríntios capítulo 13. Olha que legal como Paulo começa esse texto. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra. O que ele fala? Do conhecimento humano. Na terra tem um monte de língua. Eu poderia falar todas. Ao mesmo tempo, eu poderia também falar a língua que fala no céu. As versões mais antigas, eu não sei se alguém tem essa versão. Eu poderia falar a língua dos homens e dos anjos. É bonito ouvir, né? As pessoas falando em línguas. Não é legal? Tem uns que falam que você acha mais bonito do que os outros. Tem uns que você acha meio estranho, né? Que esquisito isso aqui. Os outros tem uns que a gente acha bonito, a gente acha legal. Aí Paulo está falando, eu poderia falar a língua de todos os homens, falar a língua dos anjos, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. O que ele quer dizer? É uma lata vazia. Qual faz mais barulho, uma lata vazia ou uma lata cheia? Vazia, né? Então quem faz muito barulho não quer dizer que está cheio do Espírito Santo. Não quer dizer, não. Paulo está falando, se eu falo em línguas, eu profetizo, eu falo a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, é só barulho. É isso que ele diz. Só está fazendo barulho. Não tem nada a ver com o cristianismo. Versículo 2. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus. Não é bonito algumas pessoas que pregam? Né? Nossa, que bonito. Aquele irmão, aquela irmã prega, que lindo. Eu queria ter aquele dom. Ele está falando, eu poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento do mundo e entender todos os segredos, imagina? Todos os segredos. Hoje você entra na internet, lá está assim, 7 passos para você ficar rico, não sei o que, eu descobri uma coisa aqui que vai te fazer isso, aquilo. Essas coisas que vocês veem aí, eu nem vejo isso daí. Aí, Paulo está dizendo, eu poderia ter todo o conhecimento e conseguir descobrir todos os segredos e ter muita fé. Olha isso, gente. Gente, na verdade a gente vai falar de fé entre os cristãos. A gente, nós precisamos de fé. Eu gostaria de ter mais fé. E ele fala, eu poderia ter tanta fé que eu poderia dizer às montanhas, saia do seu lugar. Olha o tamanho da fé que ele poderia ter para falar para o monte, para a montanha, saia do seu lugar. Mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Não vale de nada. Todos esses sinais, se não é por amor, não vale nada. Seguindo o texto, olha isso aqui. Eu poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor,
isso não vai adiantar de nada. Versículo 4. Eu vou ler as características do amor, e aí você conclui se o amor de Deus já está presente na sua vida. Você conclui se o amor que você sente pela sua esposa, pelo seu marido, se é o amor que Deus tem por nós. Quem ama é paciente. Eu acho que já tem alguns que já param no primeiro ponto aqui. Como é que é? Quem ama é paciente. Rapaz, eu perco a paciência com uma facilidade. Eu acho que eu já contei isso aqui para vocês já, e eu ouvi recentemente do pastor Onésimo, eu vou contar de novo. Isso aqui é conhecido, muita gente já falou já. O menininho estava no carro com a mãe dele, e aí ele falou assim: ô mamãe, por que quando o papai dirige tem um monte de idiota perto da gente? Porque o pai dele toda hora, daí, idiota, 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 né? E a mãe dele não estava assim. Bom, quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem é orgulhoso, não é vaidoso. Quem ama não é grosseiro, não é egoísta, não fica irritado, não guarda mágoas. Você é do tipo de pessoa que guarda mágoa? Sabe quem não guarda mágoa? Quem vocês acham? Quem não se magoou. Sim, quem não se magoou, mas tá certo. Mas tá correto. Jesus não guarda mágoa. Não, mas é entre nós, seres humanos. Tem alguém que não guarda mágoa. Quem não guarda mágoa? Criança. Criança guarda mágoa? Guarda rancor? Não, não guarda não. Você está pensando em alguma criança aí. As duas crianças brigam. As duas crianças brigam. Se atarracou ali e arranhou tal. Pede desculpa. Aí vai, abraça assim. E as crianças? E as crianças? Pois é. O amor não guarda mágoa. Quem ama não fica feliz quando alguém faz alguma coisa errada. Não se alegra com a injustiça. Tem gente que fica feliz com a injustiça. Mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste. Quem ama não desiste. Você quer ver amor? Vai na porta da cadeia para você ver. Vai lá na porta da cadeia para você ver. Lá tem uma mãe, o filho dela é marmanjo. 35, 40 anos. Aí tá lá. Nós vamos falar de uma das características do fruto do Espírito, é longanimidade. Ânimo longo. O que é isso? É o amor que espera. Mãe espera. É marmanjão. O pai já está perdendo a paciência. O amor do pai é diferente. E a mãe espera. Espera. 60 anos, 70 anos e está esperando. Aguardando. O amor, a Bíblia diz que o amor suporta tudo com fé, com esperança, com paciência. O amor é eterno. Olha só o que ele vai dizer. Existem mensagens espirituais. Quem tem a versão antiga aqui? Alguém está com alguma versão antiga? O que está dizendo aí no versículo 8? O amor é eterno, o amor... As profecias vão cessar. Tem gente que a vida de muitos cristãos é profecia. Ele diz, a profecia vai cessar, o que mais vai acabar? As línguas? Vai cessar o conhecimento, as línguas, a profecia, vai cessar tudo isso daqui. E o que vai permanecer? No começo do versículo 8, o amor. O amor é eterno. Lá no céu, sabe o que vai prevalecer? Amor. É isso aí que vai ter lá. Se você não tem amor aqui,
Percebe que não faz muito sentido você estar num lugar que a essência é o amor? Esse é o único momento da eternidade que você tem a oportunidade de amar alguém que não te ama. Amar alguém que faz mal para você, que te odeia, que pisa em você, que fala mal de você. Esse é o único momento da eternidade. Porque quando a gente estiver no céu, não vai ter mais isso aí. Não vai ter mais. Lá no céu, nós vamos ter todo mundo se amando. Aí você não vai ter mais oportunidade de amar alguém que te odeia. Esse é o único momento que você vai ter. Versículo 9. Pois os nossos dons de conhecimento, nossas profecias, são imperfeitas. O dom é perfeito, a profecia é perfeita? De acordo com Paulo, não. Mas quando vier o que é perfeito, de quem que está falando? Quem que é que vem que é perfeito? Jesus. Então o que é imperfeito vai acabar. Olha o que ele fala agora, gente. Quando eu era criança, eu falava como uma criança. Eu sentia como uma criança sente. E eu pensava como uma criança pensa. Agora que eu sou adulto espiritual, eu parei de agir como criança. Ele resume o amor no quê? Em maturidade, em ser adulto. Quem disputa brinquedo é criança. Quem disputa lugar para sentar no carro é criança que disputa. Alguns adolescentes também. Não, mas eu estou dizendo que isso é coisa. Vocês percebem a mensagem que eu estou tentando passar? Na igreja muitas vezes tem disputas, por quê? Porque não tem amor. Porque quando tem amor, entende? Aí não precisa disputar nada. Quando eu era menino, eu pensava, sentia, agia como criança, mas agora eu sou adulto e eu deixei as coisas de criança para trás. O que agora nós vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Acaba de tomar um banho quente no vapor e tenta olhar no espelho para você ver se você consegue ver alguma coisa. Só um vulto. Então ele fala assim, o que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Mas depois, veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, é imperfeito, mas depois eu vou conhecer perfeitamente, assim como eu sou conhecido por Deus. Portanto, agora, o momento que a gente está vivendo, existem 3 coisas: fé, esperança e amor. Porém, a maior delas é o amor. A maior de todas as coisas é o amor. Mateus capítulo 5, versículo 43. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 5, 43. O primeiro sermão de Jesus é conhecido como o Sermão da Montanha, do Monte. Ele estava perto de um conjunto de montanhas mesmo. Mateus, e ele faz muitas instruções. Mateus capítulo 5, versículo 43. Vocês ouviram que foi dito, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. É isso que a gente ouvia no Antigo Testamento e, sinceramente, é mais ou menos essa é a regra que continua prevalecendo. Os nossos são amados e o restante é odiado. É mais ou menos isso aí. Mas eu lhes digo, Jesus diz, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Mas não é oração de macumbeiro não, viu? Porque eu já vi um monte de oração assim, eu vou orar para você morrer, orar para você ficar doente, orar para você ficar numa cama. Entendeu? Isso aí é uma coisa, isso aí não é. Cristão, Jesus está dizendo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Por que vocês vão fazer isso? Orar pelos que perseguem?
para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e Ele dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Quando eu olho para uma pessoa que faz o mal, e eu vejo essa pessoa indo bem, prosperando, casada, compra carro, tem filho, tá feliz, tá nem aí para Jesus, aí eu falo, por que essa pessoa não morre? Por que essa pessoa não fica doente, ela não fica triste? Por quê? Aí Jesus está dizendo, porque o Pai de vocês, que está no céu, Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons, sobre os maus, e Ele dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, olha o que ele está dizendo, sejam perfeitos, assim como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Como é que eu me torno uma pessoa perfeita? Como? Não é possível que a gente acabou de ler esse texto e ninguém entendeu. Como me torno uma pessoa perfeita? Amando. Se eu amar o próximo, aí eu me torno perfeito. Mas a gente acabou de ler 1 Coríntios 13, o que a Bíblia diz? Que tem a fé, tem o amor, tem a esperança. Isso aqui ainda é imperfeito. E quando vier o que é perfeito, olha o que o perfeito está dizendo. Sejam perfeitos. De que forma? Amando. Eu vou falar uma palavra para vocês. Vocês já viram, tipo, em programa de TV, assim, tipo podcast, assim, que as pessoas falam uma coisa e a pessoa já associa com outra palavra, né? Tipo assim, macarrão. Quando eu falo macarrão, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Molho? Garfo? Mais ou menos isso, né? E se eu falar crente? Crente. Veio isso? No meu não veio. Eu pensei nos crentes aqui que não era muito crente. Não. Sinceramente, se a gente perguntasse para as pessoas do mundo, pergunta para uma pessoa do mundo, se eu falar crente para você, o que vem na sua cabeça? O que eles vão falar? Eles vão falar amor? Não vai falar, né? E tá certo isso? Não tá, né? Não é um tapa na nossa cara? Por que associações que não tem nada a ver com Jesus são conhecidas pelo amor e nós, que temos a expressão do amor? Gente, quando eu li as características do amor, o amor é paciente. O amor é um sentimento para nós, não é? Como que um sentimento pode ser paciente? Quando eu vejo as características do amor, eu entendo que o amor é uma pessoa. Quem é essa pessoa? É Jesus. O amor encarnou-se. Quando a gente lê João capítulo 1, a gente vê que o amor encarnou-se. Tabernaculou, ele veio habitar em nosso meio. Quando eu tenho esse amor, que é Jesus, dentro de mim, eu sou parecido com ele, eu tenho amor também. Aí as pessoas que não têm amor, não tem nada a ver com amor, aí as pessoas amam as outras. Eu fico, eu nem gosto muito de política, vou ser sincero, nem gosto muito. Mas o que eu fico louco é de ver que as propostas políticas que se interessam por minorias desfavorecidas, estou falando de portador de necessidade especial, estou falando de autista, estou falando desse tipo de situação, de cego, de surdo. As propostas não partem dos crentes. Parte de um povo que não tem nada a ver com Jesus, não se parece em nada com Jesus. Por quê?
Por que é assim, gente? Porque a maior parte dos cristãos não vivem o que Jesus ensinou. É só uma capa. Entende? Eles vão na igreja, eles vestem roupas bonitas, eles cantam louvores bonitos, mas não tem nada a ver com Jesus. Eles não se parecem nada com Jesus. O objetivo desse curso é transformar todos nós em cristãos verdadeiros, genuínos. Jesus atravessou um mar a noite inteira para expulsar o demônio de um cara que ninguém queria perto da casa deles. O gadareno, que os demônios saem e entram num monte de porco lá. Você queria um gadareno perto da sua casa? Andava nu, babando. As pessoas amarravam ele com corda, com corrente, ele rompia. Ele morava no cemitério. Barbudo, cabeludo, sujo. Quando ele tinha um pouquinho de lucidez, ele se feria, querendo tirar a própria vida, querendo acabar com a vida. Aí Jesus atravessa um mar a noite inteira para ir falar com ele. Jesus expulsa os demônios dele, e aí a turma chega lá, incomodada porque os demônios entrou nos porcos. Gente, quanto é que vale uma vida? Quanto que vale uma alma? Ele era jovem. Ele tinha mãe, tinha pai. Talvez essa mãe, esse pai, nunca sentou na mesa para comer com ele. Datas que são importantes para nós, o judeu também tem data importante. Também tem data comemorativa, eles também sentavam na mesa. Imagina uma família que o louco da cidade é da família deles. É um maluco, ninguém queria esse cara perto. Todo mundo já decretou a morte, é melhor que esse cara morresse. Todo mundo preferia que ele tivesse morrido, menos Jesus. Jesus vai, expulsa os espíritos malignos dele. Sabe o episódio de que o navio quase afunda, que os discípulos, essa madrugada aí. Quase que o barco afunda. Jesus está lá, aí atravessa o mar da Galileia para chegar em Gadara, expulsa o espírito maligno dele. Aí a Bíblia fala que, os últimos versículos do texto, que o jovem estava sentado, vestido, em perfeita consciência. Aí veio o pessoal da cidade. O pessoal da cidade não veio quando ele foi liberto, porque isso aí não interessa para as pessoas. O que interessou? Prejuízo financeiro. 2.000 porcos caíram de cima de um penhasco. Aí a turma veio. Oh, que prejuízo para a gente. Mandaram Jesus embora. Vocês têm noção do que é isso? Mandaram Jesus embora por causa do prejuízo financeiro com porcos. As pessoas perguntam, por que Jesus permitiu isso? Para justamente mostrar o caráter dessas pessoas. Agora eu queria, sabe fazer o quê? Fazer uma entrevista com a mãe desse cara, desse rapaz. Você acha que 2.000 porcos é bastante ou é pouco? Perguntar para a mãe dele, para o pai dele, quanto que ele estava disposto a pagar para ter o filho liberto daquele problema. Vocês já viram alguma pessoa endemoniada? Vocês já viram isso? Já viram uma pessoa conviver no cemitério? É horrível. É horrível. Eu já cheguei numa casa, a casa tinha um mau cheiro. A casa fedia. É horrível ver a pessoa desse jeito. E uma mãe estava vendo o filho, um pai. Jesus faz tudo isso por amor. E as outras pessoas? Ai, meus porcos. Preocupado com os porcos, com o prejuízo financeiro, entende? Essa é a única pessoa na Bíblia, não tem outro. Pode ler, pode procurar, não tem outra pessoa que falou, Jesus, eu quero ir com você. E Jesus falou, não. Não tem outra pessoa na Bíblia que falou, eu quero te seguir. E Jesus falou, não. Essa é a única. O gadareno. Eu não sei nem o nome dele, olha que injustiça. Você vê, esse tipo de pessoa não tem nome. É o louco da cidade, é o endemoniado, é esse. Ele quis seguir Jesus, Jesus falou, não, volta para sua família.
o maior testemunho vai ser lá na sua casa. Eu tô falando, até me arrepia. Você já imaginou, tipo, umas 6 horas da tarde? De repente era o café da tarde, ou era a janta, não sei se o pai chegou do trabalho, se tinha irmãos. Imagina a porta abrindo. Oi, pai. Oi, mãe. Vocês conseguem... Gente, imagina a dimensão disso. O que é 2.000 porcos, gente? Perto disso. Entende? Aí a gente vai falar de amor. Isso aí é característica de outras pessoas. De outros povos. Igreja, para ter banheiro acessível para deficiente, tem que ter lei. Senão o banheiro não é acessível para o deficiente. Não tinha que ser pensamento nosso? Não tinha que ser característica nossa? Sinceramente? Bom, então, próximo texto que nós vamos ler, deixa eu ver aqui, para a gente encerrar, João capítulo 21, quarto evangelho de Jesus, capítulo 21. Para quem não sabe, o primeiro episódio da 5ª temporada do The Chosen está disponível no YouTube. Não sei se alguém já assistiu ou não. Está disponível e a 5ª temporada eu acho que já vai ser disponibilizada em breve já no aplicativo do The Chosen. Eu não assisti ainda, mas eu vou assistir. Tem uma cena, eu vi no Instagram hoje, de Jesus na última ceia. E Pedro, aquele jeitão dele, né? Jesus, eu vou com o Senhor até a morte, né? Eu vou morrer pelo Senhor. Aí Jesus olha para ele e fala, meu Deus, isso daí fere meu coração. O diabo pediu autorização para peneirar vocês. Já viram esse texto? Não? Vamos ler? Não é João capítulo 21. Nós vamos ler João 21 depois. Deixa eu encontrar o texto. Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. A versão NTLH, eu vou ler numa versão mais antiga para a gente... Ó, eu vou ler na Almeida Revista Corrigida, ó que legal. Capítulo 22, versículo 31. Disse também o Senhor Jesus, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar com vocês, como se faz com o trigo. Peneirar, cirandar. Essa palavra no original, ela tem uma conotação... Hoje em dia a gente não vê mais gato comendo rato, né? Porque gato tem que dar ração, né? Inclusive tem uma loja na avenida quando for necessário, mas eu não posso fazer propaganda. Os gatos hoje não comem mais rato, mas antigamente, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver isso. O gato... Hã? Você vê? O gato às vezes pega a presa e ele brinca com a presa. Ele dá uns tapas no rato, o rato fica meio bobão assim, não consegue sair, e o gato brinca, pisa na caldinha do rato. O texto está dizendo que o diabo pediu autorização para fazer isso aí. Aqui na minha versão está escrito peneirar. Peneirar, né? Chacoalhar, cirandar. Aí acho que a NTLH está falando que conseguiu uma licença. Versículo 32, mas eu roguei por você para que a sua fé não desfaleça.
E tu, quando te converteres, ele é 3 anos que ele é discípulo, gente, e ele não é convertido. Vocês estão entendendo que andar com Jesus não quer dizer que você é convertido? Aqui fala para voltar. Quando você voltar. No caso, voltar. Eu fico hoje tranquilo. Uhum. Porque ele nega Jesus. A gente acha que não é que ele nega Jesus que ele fala não. Ele blasfema. Ele blasfemou contra Jesus. O mandamento de Moisés dizia que você não pode jurar. E ele jura pelo nome de Deus que ele não conhecia Jesus. Ele chorou amargamente. Amargamente. Ele não se sentia digno mais. Pelo jeito dele, a personalidade dele, né? Agora vamos voltar para João capítulo 21. Então é o seguinte, quando Jesus ressuscita, Jesus fala assim para as mulheres: vão aos discípulos e anunciem, e a Pedro. Jesus coloca, e a Pedro. Porque o Pedro é assim, todos os discípulos fugiram, viu? Todos os discípulos fugiram. É que João foi o primeiro a voltar. Ele voltou mais rápido, inclusive João é o único que participa da crucificação. Tem um discípulo que está na crucificação. João, o restante, mulher. As outras pessoas que estão ali são mulheres. Maria, mãe de Jesus, Susana, Maria Madalena, Joana. Essas são as mulheres que estão presentes na crucificação de Jesus. E o único discípulo, João. João, tudo indica que o pai dele tinha uma influência no templo. Então por isso que ele consegue acessar a casa do sumo sacerdote, Caifás. Na casa do sumo sacerdote Caifás, tinha um braseiro aceso. E o pessoal estava perto desse braseiro se esquentando. Quando Jesus está sendo julgado e ele já começa a ser açoitado e apanhar, uma das pessoas pega no colarinho de Pedro assim e fala assim: você é um deles. E aí eu não conheço esse homem. Aí daqui a pouco o outro vem: você é galileu. Você se veste como eles. Porque eles não eram de Jerusalém, entende? Eles eram de outra província. Você é galileu. Eu vi você com eles. Você fala igual eles. Eu não conheço esse homem. Aí a terceira pessoa pega ele: você é um deles. Juro pelo nome do Senhor que eu não conheço esse homem. E aí o galo canta. E ele negou 3 vezes. Ele chora amargamente, amargo. Tem choro que é amargo, né? Quando eu era criança, começava a chorar, e criança chora fácil, escorre lágrima, né? E aí minha mãe vinha assim, falava: engole o choro. Nossa, o choro tem um gosto amargo, né, para engolir. E aí engoli o choro assim, doído, dolorido. Pedro chorou amargamente, com vergonha, se sentindo inadequado. Jesus aparece aos discípulos, tem a história de Tomé, passa uma semana, aí olha que legal, Pedro negou Jesus na frente do que eu falei? Que tinha lá esquentando o pessoal? Um braseiro. Vamos ler João capítulo 21? Versículo 15. Quando eles acabaram de comer, bom, se você ler a história para trás, vocês vão ver que eles estão diante de um braseiro. Então o Pedro negou Jesus na frente de um braseiro e agora eles estão na frente de outro braseiro aqui. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Você me ama mais do que esses outros me amam? Esse texto foi escrito em grego. O grego é uma língua diferente do português. O português, perto do grego, é uma língua pobre. Por quê? Eu falo para minha esposa: eu te amo. E eu falo para o meu filho: eu te amo. Vocês acham que o sentimento que eu tenho pelo meu filho João e pelo meu filho José é igual ao sentimento que eu tenho pela minha esposa Amanda? Não é o mesmo? Vocês acham que não é o mesmo? Vocês já perceberam que, baseado no tipo de pergunta que eu faço, vocês mudam tudo a resposta? É lógico que não é o mesmo, gente. O amor que eu sinto pelos meus filhos não é o amor que eu sinto pela minha esposa.
Inclusive, se eu puder, nós vamos ter uma aula sobre família, mas só, já falando desde já, a proporção de amor é 40% para os filhos e 60% para o cônjuge, viu? Porque vai ter um dia que os filhos vão sair de casa e cada um vai montar a sua família e você vai continuar com essa pessoa aí. Essa pessoa, o cônjuge, essa pessoa é a única pessoa que você realmente ama, que não tem ligação nenhuma de sangue com você. Porque os filhos você ama, mas ele é seu sangue. E os pais você ama e também é seu sangue. A pessoa que você tem que mais amar nessa vida não é seu sangue. E tem um monte de casamento que termina por causa de filho, não tem? Então, mas isso aí é cenas dos próximos capítulos, nós vamos falar em outro momento. Então, o amor que eu tenho pela minha esposa, se eu falar em grego, eu te amo, Amanda, em grego é eu te eros. A palavra amor em grego é eros. Essa é a raiz da palavra erótico, erotismo. Tem a ver com conotação sexual também. Entende? Casal tem intimidade sexual, tem a ver também. Ok? Quando eu falo para o meu filho, eu te amo, a expressão que eu iria usar em grego é eu te filéu. O que é filéu? A raiz da palavra de filantropia. Amor entre irmãos, eu te filéu. Amor entre amigos, eu te estorge. São palavras diferentes para expressar sentimentos que não são o mesmo. O amor entre amigos é um. O amor entre irmãos e filhos de parentesco é outro. Amor entre cônjuge é outro. Amor entre Deus e o ser humano é ágape. Até a gente fala em português ágape, mas o grego não tem proparoxítono. Então a expressão certa é agape. Tá? Mas tá tudo bem, se falar ágape também, não sou chato para isso. Quando você lê o original, tem um aplicativo, meu celular está numa live agora, mas depois que eu encerrar eu vou mostrar para vocês. Se chama Strong. Esse aplicativo é gratuito e você consegue clicar na palavrinha ali e você consegue ver a palavra no original, no grego, no hebraico. Quando Jesus pergunta para Pedro, ele fala assim, primeira vez, versículo 15, Simão, filho de João, você me ágape mais do que os outros? Me ágape? O ágape é o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor por nós porque Ele nos amou enquanto éramos ainda pecadores. E Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o que é o amor ágape? É o amor disposto a morrer. Então, Jesus já sabia que Pedro tinha negado, porque ele mesmo falou. Aí Jesus ressuscitou e parece que a vergonha de Pedro ficou maior ainda. Por quê? Porque Jesus falou, agora se ele tivesse morrido, aí ninguém sabe, né? Ninguém viu. Não, Jesus ressuscitou. Jesus está olhando para ele. Jesus assou peixe e entregou para ele. Aí na frente de todo mundo. Simão, filho de João, semi-ágape, você tem amor o suficiente para morrer por mim? Como que Pedro responde? Em português, Pedro responde, sim, Senhor. O Senhor sabe que eu o amo. Jesus pergunta, você me ama? E ele responde, eu te amo. Em português, não expressa exatamente o que está acontecendo ali. Porque Jesus pergunta, você me ágape? Você tem o amor sacrificial? E Pedro responde, o Senhor sabe que eu te filéu. Pedro responde de outra categoria de amor. O Senhor sabe que não... O Senhor sabe que é um amor, não é a mesma coisa que o Senhor espera. Eu te amo, mas é uma coisa de irmãos ali, de amigo. Na hora do vamos ver, eu fui defender mais a minha vida do que a causa. Aí respondeu ele então, Jesus lhe disse, tome conta das minhas ovelhas. Versículo 16, perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ágape? Pedro respondeu, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te filéu.
E Jesus disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. Perguntou pela terceira vez. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Perguntou pela terceira vez. Eu vou mostrar no aplicativo para vocês. Simão, filho de João, você me filéu? Jesus muda a pergunta. Aqui em português a gente não consegue ver. Por isso que é a importância do estudo do original. Simão, você me filéu? Então Pedro ficou profundamente triste. Olha o texto que interessante, pessoal, presta atenção. Então Pedro, versículo 17, Pedro ficou profundamente triste, porque Jesus perguntou 3 vezes, você me ágape, mas na terceira é você me filéu. E aí ele respondeu, o senhor sabe que eu filéu. Eu não ágape ainda. E Jesus respondeu, tome conta das minhas ovelhas. Olha o que Jesus fala, quando você era moço, você se aprontava e ia para onde você queria. Você era tudo bonitão, né? Eu não nego, eu isso, eu aquilo, eu corto a orelha do soldado. Então, quando você era mais novo, você se aprontava e ia para onde você queria. Mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos. Alguém vai amarrar suas mãos e o levará para onde você não quer ir. Então você tinha sua vida sob o seu controle. Mas no dia que você me ágape, aí você não vai ter mais a vida sob o seu controle. Versículo 19. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer. E assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro, vem comigo. Alguém sabe como Pedro morreu? De ponta cabeça. Por quê? Ele não se achou digno de morrer igual Jesus. Ele foi morrer, ele falou, pendura de ponta cabeça. Ele experimentou o cálice que Jesus tomou ou não? Experimentou. Aí é o seguinte, tinha um discípulo que quando Jesus estava vivo, ele já tinha convertido. E aí ele escreve esse evangelho aqui, dizendo que era o discípulo a quem Jesus amava. Ele era o único que tinha coragem de deitar no peito de Jesus. Gente, imagina a reunião nossa aqui, e nós estamos no século 21. Eu estou falando, e um dos homens que está presente aqui vem e deita no meu peito. Vocês iam achar estranho? Vocês iam? Eu também, iria achar estranho. Muito estranho. Agora vamos considerar isso há 2000 anos atrás, em Israel, um monte de judeu barbudo. O que vocês acham que aconteceu? Os discípulos já ficavam incomodadíssimos com João, porque João tinha coragem de deitar, ele reclinava no peito de Jesus para ouvir Jesus. João era o único que se converteu com Jesus vivo. Tanto é que quando Jesus está morrendo, João está ali. E Jesus olha para João e fala assim, João, cuida da minha mãe. Quem cuida de Maria até o último dia da vida dela é João, em Éfeso. Olha só o texto, que legal. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Quem que ele viu? João. Ele já era meio incomodado com João ou não? Tanto é que na última ceia, quando Jesus falou assim, ó, um de vocês vai me trair, Pedro fala assim para João, João, pergunta para ele quem é. Por que ele faz isso? Quem é que está encostadinho em Jesus? João. Pedro virou para trás e ele está tendo essa conversa com Jesus. Não é uma conversa muito agradável, vamos ser sinceros. Está tratando um ferimento dele. É uma vergonha dele. Aí ele olha para trás e vê João. Ele não suporta muito João. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntado, Senhor, quem é o traidor? É João perguntando. Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, e quanto a esse aí, o que o senhor pode dizer para nós? Porque o senhor está falando que eu vou morrer amarrado, que Deus vai me pegar. E quanto a esse aí? Jesus respondeu, e se eu quiser que ele viva até que eu volte? O que você tem a ver com isso? Jesus dá umas respostas, né? Vem comigo.
Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse nada disso. Ele apenas disse: se eu quiser que ele vá, que ele viva até que eu volte, o que você tem a ver com isso? Esse é o discípulo que falou dessas coisas e as escreveu, e nós sabemos que o que ele disse é verdade. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem escritas, uma por uma, eu acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, gente, é o seguinte: Jesus disse para os seus discípulos: quem quiser ganhar a sua vida, perderá. Então, os discípulos quiseram proteger a vida e todos eles perderam a vida exatamente como Jesus. Foram mortos pela causa. 4 deles foram crucificados. André foi crucificado numa forma de X. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Um deles foi esfolado vivo. Todos eles foram mortos de forma trágica. Tiago foi morto ao fio da espada. A história conta que tentaram matar João e jogaram ele dentro do tacho de óleo fervente. Aqueceram, imagina o cheiro? Imagina a temperatura, o cheiro. Você está pensando em toicinho? Imagina aquele, não é botijão, como é que chama? Caldeirão, cheio de azeite fervendo. Aí eles colocam João, jogam João lá dentro e ele sai como se nada tivesse acontecido. Aí ele foi preso na ilha de Patmos. Velhinho. A história conta que ele era carregado para ir para a igreja. Velho, que não conseguia mais andar. E ele falava: filho